Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui novamente para finalizar esse capítulo de campo elétrico, tá? Então hoje a gente vai discutir aí um dipolo em um campo elétrico, tá? E aqui não há grandes dificuldades, então vamos olhar. Nós vimos que um dipolo elétrico nada mais é do que uma estrutura, a gente pode imaginar como uma estrutura rígida, no qual uma extremidade possui uma carga elétrica positiva e na outra extremidade possui uma carga elétrica negativa. Tá? Então, quando a gente coloca um dipolo dentro de um campo elétrico, qual que é a tendência dele? É isso que a gente vai discutir hoje. Porque a carga elétrica positiva, ela vai ficar sujeita a uma força elétrica. E da mesma forma, a carga elétrica negativa vai ficar também sujeita a uma força elétrica. Perceba que a carga elétrica positiva vai ter uma força na direção do campo elétrico e a carga elétrica negativa uma força na direção contrária. Então, se a gente pegar a força resultante sobre o dipolo, ela vai ser nula. Só que, no entanto, essas duas forças vão fazer com que essa estrutura ela sofra uma torção dentro do campo elétrico. E essa torção é, na verdade, uma força de giro que provoca um torque, que a gente aprendeu lá em Física 1. Então, todo dipolo elétrico, dependendo da posição que ele se encontra dentro do campo elétrico, ele vai ficar sujeito aí a um torque, tá? Que a gente vai ver na seguinte situação, na seguinte forma. Torque, a gente viu que pode ser escrito como menos FD seno de θ. Esse sinal de menos é quando o torque está no sentido anti-horário, tá? Que é a situação aqui, ou seja, essa carga tem a tendência de girar para cá e essa tem a tendência de girar para lá, tá? Até que ele se alinhe no campo elétrico e não sofra mais torque, tá? Outra maneira de escrever o torque é como um produto vetorial. Então, o vetor torque é o produto vetorial entre P e E, né? Onde P nada mais é do que a carga vezes a distância, que é o momento do dipolo, tá? Então, quando o dipolo muda de direção em um campo elétrico, o torque do campo elétrico realiza um trabalho sobre ele, produzindo uma variação de energia potencial, que pode ser escrito também como menos P vezes Z, tá? O que mais é importante aqui? Esse produto vetorial, se você conhecer o vetor P e o vetor E, você pode calcular o produto vetorial. Ou, de maneira mais simplificada, a gente pode usar essa expressão quando a gente tem o módulo de P e o módulo de E, tá? Vamos fazer um exemplo rápido aqui. Um dipolo elétrico formado por duas cargas mais E e menos E, separados por uma distância de 0,78 newton vezes metro, nanômetro, é submetido a um campo elétrico de 3,7 vezes 10 a sexta newton por coulomb. Calcule o módulo do torque exercido pelo campo elétrico sobre o dipolo, se o momento do dipolo está paralelo, perpendicular ou antiparalelo ao campo elétrico. Então, nanômetro, lembrando, é 10 a menos 9, né? Então, a gente pode escrever a expressão. Como é em módulo, agora não vai importar o sinal de menos. Então, vai ficar P vezes Z seno θ. A gente tem o P. A gente tem que a distância, temos o valor das cargas e temos o valor do campo. Então, a gente vai usar essa expressão. Temos a distância, temos o valor do campo e temos o valor da carga. Então, vamos calcular na letra A. Se ele está paralelo, qual que é o ângulo? Paralelo vai ser 0 graus, né? Natural, porque se o dipolo está paralelo aqui, ó, com o campo, a 0 graus, ele não sofre torque, ele não se movimenta, né? Perdoe a minha cachorrinha, tá? Afinal, nós estamos em casa, então vai ter esses problemas aí de áudios, tá? Então, a 0 grau não tem torque. Agora, para calcular
Perpendicular. Perpendicular, a gente vai mudar o ângulo para 90 graus. Nesse caso, a gente vai ter torque. Basta substituir o valor da carga, o valor da distância. Sino de 90 é 1. A gente vai ter aí o valor do torque. Dá um pause aí no vídeo e calcule esses valores aí. E por último, quando o ângulo é antiparalelo, ou seja, 180. Da mesma forma que em 0 graus, antiparalelo, ele também não vai sofrer nenhum torque. Tá? Aqui eu deixo para vocês um exercício para vocês fazerem e alguns exercícios do capítulo para vocês treinarem e melhorarem aí a parte matemática de vocês, tá? Qualquer dúvida, manda um e-mail e eu estou à disposição. Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço.